Olá, pessoal, boa noite. Nós vamos apresentar aqui filtros passa alta e passa baixa. Nosso grupo é composto por mim, Pedro Augusto, juntamente com Elton, o Gerson, o Jefferson e o Matheus. Bora começar. Os filtros passivos são circuitos que possuem comportamento típico ao sinal aplicado neles, permitindo a passagem de sinais com determinadas frequências e suprimindo outras. Como o resistor responde à frequência? A resistência é indiferente quanto à frequência, funcionando apenas com relação à lei de Ohm. Aqui tem uma breve apresentação da lei de Ohm, onde quase todos conhecemos. Como o capacitor responde à frequência? A reatância capacitiva muda conforme a frequência aplicada, sendo a reatância inversamente proporcional à frequência do sinal. Bom, nesse primeiro circuito, ele responde em alta frequência, então é como se fosse um curto-circuito. Já no de baixo, ele responde em baixa frequência, apresentando como se fosse um circuito aberto. Como o indutor responde à frequência? Sua reatância indutiva varia de acordo com a frequência aplicada. Ela é diretamente proporcional à frequência aplicada. No primeiro, a gente tem uma breve apresentação de uma alta frequência, ou seja, um circuito aberto. Já no de baixo, é de baixa frequência, um curto-circuito. Resposta em frequência. Trabalhando em corrente alterada, a combinação de elementos resistivos, indutivos e capacitivos assume algumas características muito interessantes do ponto de vista da eletrônica. Gráfico comparativo. Demonstra a resposta em frequência do resistor capacitor e indutor, analisando a impedância desses componentes. Bom, o próximo é o filtro passa alto. Entre o filtro passa alto temos dois tipos, o resistivo capacitivo e o resistivo indutivo. No primeiro gráfico temos a frequência de corte, e a gente pode observar ali na frequência de corte que abaixo dela temos as frequências que são atenuadas e acima delas frequências que passam livremente, por isso se trata de um filtro passa alta. O filtro passa alta resistivo capacitivo. Como podemos ver na imagem, os filtros de alta frequência se comportam como um curto-circuito, ou seja, ali no capacitor o curto está fechado. Já nos de baixa frequência, o filtro se comporta como um circuito aberto, deixando assim as frequências que sejam baixas barradas. Filtro passa alta, resistivo e indutivo. Ao lado, nós temos o comportamento desse tipo de filtro. Em altas frequências, esse filtro se comporta como um circuito aberto, deixando passar suas frequências altas. Abaixo, temos o comportamento desse filtro como um curto-circuito para baixas frequências. Filtro passa baixa. Tem dois tipos de circuitos montados, o resistivo capacitivo e o resistivo indutivo, conforme demonstra os dois circuitos à direita. O filtro passa baixa permite a passagem de sinais somente em frequências abaixo de um limite, na frequência de corte. Acima desse limite, os sinais são atenuados, suprimidos, conforme demonstra o gráfico à direita em cima, onde as frequências acima da frequência de corte são atenuadas e abaixo da frequência de corte se mantém. O filtro passa baixa resistivo indutivo, de acordo com o comportamento do indutor, a disposição dele é um filtro passa baixa e é da seguinte forma. Em alta frequência, ele responde como um circuito aberto. Em baixa frequência, ele responde como um curto-circuito, permitindo a passagem do sinal. Filtro passa baixa resistivo capacitivo. De acordo com o comportamento do capacitor, a disposição dele em um filtro passa baixa é da seguinte forma. Em altas frequências, o capacitor funciona como um curto-circuito, fazendo com que o sinal circule apenas no lado esquerdo do circuito, sendo dissipado pelo resistor. Em baixas frequências, o capacitor funciona em circuito aberto, liberando a passagem do sinal de baixa frequência para o lado esquerdo do circuito. Conclusão. Podemos concluir que, de acordo com a nossa necessidade, podemos eliminar o sinal indesejado, seja ele de baixa ou alta frequência, apenas utilizando as características dos componentes e sua disposição estratégica do circuito. Bom, pessoal, é somente isso. Muito obrigado.